Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos novamente ao Cisapedia. Eu sou o César e hoje eu vou continuar respondendo as outras duas perguntas do nosso colega inscrito no canal aqui, umas perguntas cabeludas que ele enviou para mim aqui e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. A pergunta seguinte é relacionada com aquela primeira do vídeo anterior. A Magna Mater é literalmente viva como um ser consciente, com consciência, ou apenas um fenômeno da psique humana? Para o animismo sofiânico, a Magna Mater, Pachamama, Gaia, Deméter, a deusa dos 1000 nomes de todas as culturas globais, ela é viva, consciente, senciente e ela é capaz de se comunicar com seus filhos, ok? Porque o animismo sofiânico segue a narrativa do mito de Sofia, e segundo a narrativa, sim, ela é viva e ela tem todas essas capacidades. Mas não é só o animismo sofiânico que pensa assim. O animismo sofiânico ele é um passo mais adiante da teoria de Gaia. Se vocês derem uma olhadinha na Gaia Hypothesis, né, do James Lovelock e da Lynn Margulis, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o aspecto científico da vida e da consciência do planeta. Tem dois livros que eu indico aqui do James Lovelock. The Ages of Gaia, A Biography of Our Living Earth, ok? Esse livro aqui tem em português também, tá? Nós temos esse aqui, Gaia, A New Look at Life on Earth. Esse livro aqui, eu acho que também nós temos ele em português, tá? Muito legal. E o James Lovelock, ele desenvolveu a teoria de Gaia junto com Lynn Margulis. Lynn Margulis, ela é uma cientista renomada, uma cientista com uma alta respeitabilidade no âmbito acadêmico. Ela foi casada com Carl Sagan, nada menos, durante 12 anos. Então, é uma teoria que precisa ser considerada. Qual a diferença entre o animismo sofiânico e a teoria de Gaia? É que a teoria de Gaia não vai adiante e afirma que a Terra é consciente, senciente, ela sente e ela tem a capacidade de se comunicar com os seus filhos, tá? A Lynn Margulis, ela afirma que não chegamos a essa loucura. Ela acha isso uma loucura. Talvez porque ela não tenha tido a tal da experiência enteogênica que o colega pergunta que faz na pergunta seguinte. César, você já foi iniciado em algum mistério com uso de enteógenos? Sei que recomendam que haja um xamã acompanhando e que o rito seja pertinente à ancestralidade do sujeito, mas é muito difícil achar algo assim na Europa, infelizmente. No caso europeu, seria o mistério eleusiano, como descrito nesse vídeo espetacular, o vídeo que eu falei aqui sobre os mistérios de Eleusis. Na verdade, foi só a descrição do capítulo, deixa eu ver qual foi o capítulo, do capítulo 15 e 16 de Não, a Imagem de Deus, o livro que nós já falamos no vídeo anterior, e eu repito aqui, isso aqui é para ser lido, isso aqui é importante. Aqui tem respostas para muitas coisas. Perguntas que os senhores e as senhoras sequer imaginaram que podiam ser perguntadas. Bom, questão dos enteógenos. O xamã, tradicionalmente, é o indivíduo da tribo que tem a autorização para sair desse estado de consciência normal nosso e ir para outro estado. Ou seja, segundo Carlos Castanheda, ele tem passe livre para ir de um lado até o outro, né? O lado da realidade até o outro lado da realidade. Os xamãs acabam sendo um bando de esquizofrênico, no sentido médico da palavra,
Mas eles fazem isso por um propósito. Existem relatos, tem um livro aqui sobre os Yanomami, esqueci o nome agora, está aqui, a foto está aqui. Esse livro, ele conta as peripécias daí do xamã, do David Kopanema, e todas essas alterações de consciência têm um motivo. Por exemplo, a tribo ou alguém na tribo está cometido de alguma doença e ninguém sabe como curar aquilo. Então, o que o xamã faz? Ele entra no estado e ele pede para as energias da floresta, os espíritos da floresta, para que lhe deem alguma orientação de como curar aquela doença. Então, não é que o xamã acorda um belo dia e fala: vou chapar o coco por 3, 4, 5 dias e vou ficar aí perdido na floresta. Não é bem assim. Então, o xamã, ele tem essa, essa função na tribo, né? A iniciação nos mistérios, por exemplo, em Eleusis, ela tinha um outro propósito, na verdade, era formar professores. Essas pessoas, elas tinham acesso ao outro lado, por quê? Porque através desse acesso, essas pessoas tinham a compreensão de que o planeta é vivo e que o planeta pode se comunicar com você. Mas é preciso que tenha a experiência enteógena? Não, não é preciso. E a prova disso é o capítulo 14 da autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda. No capítulo 14, ele narra o estado de samadhi, né, que ele atingiu através das suas experiências e das suas práticas. Eu leria para os senhores um poema que ele escreveu aqui, que está impresso aqui no capítulo 14 desse livro, mas é um poema aqui um pouco longo e eu resolvi gravar um áudio para os senhores. Então, aí vai, senhoras e senhores, Samadhi, por Yogananda Paramahansa. Escrevi nos últimos anos o poema seguinte, Samadhi, tentando transmitir um vislumbre da glória que se experimenta no êxtase. Esgarçados os véus de luz e sombra, evaporada toda a bruma de tristeza, e tendo como veleiro singrado para longe todo o amanhecer de alegria transitória, desvaneceu-se a turva miragem dos sentidos. Amor, ódio, saúde, enfermidade, vida, morte, extinguiram-se estas sombras falsas na tela de projeção da dualidade. A tempestade de Maia serenou tangida pela varinha de condão da intuição profunda. Presente, passado, futuro já não existem para mim, mas somente o hoje eterno, eu onifluente, eu onipresente. Planetas, estrelas, poeira de constelações, globo terrestre, erupções vulcânicas de cataclismos do juízo final, o forno modelador da criação, geleiras de silenciosos raios-x, dilúvios de elétrons ardentes, pensamentos de todos os homens, pretéritos, atuais, vindouros, toda folhinha de erva, eu mesmo, a humanidade, cada partícula da poeira universal, raiva, ambição, bem, mal, salvação, luxúria, tudo assimilei, tudo transmutei no vasto oceano do sangue de meu próprio ser indiviso. Júbilo comburente, multiampliado pela meditação, cegando meus olhos marejados, explodiu em labaredas imortais de bem-aventurança, consumiu minhas lágrimas, meus limites, meu todo. Eu sou tu, tu és eu, o cognoscente, o conhecedor, o conhecido, unificados. Palpitação tranquila, ininterrupta, paz sempre nova, eternamente viva. Deleite transcendente a todas as expectativas da imaginação. Beatitude do Samadhi. Nem estado inconsciente, nem clorofórmio mental sem regresso voluntário. Samadhi estende meu reino consciente para além dos limites de minha compleição mortal, até a mais longínqua fronteira da eternidade, onde eu, o oceano cósmico, observo o pequeno ego flutuando em mim. Ouvem-se dos átomos murmúrios movediços.
A terra escura, montanhas, vales, são líquidos em fusão. Mares fluindo convertem-se em vapores de nebulosas. Há um sopra sobre os vapores, descortinando prodígios mais além. Oceanos desdobram-se revelados, elétrons cintilantes, até que, ao último som do tambor cósmico, transfundem-se os fulgores mais grosseiros em raios perenes de beatitude que em tudo se infiltre. Da alegria eu vim, da alegria eu vivo, em sagrada alegria liquefaço-me. Oceano da mente, bebo todas as ondas da criação, os quatro véus do sólido, líquido, gasoso e luminoso, um após outro, suspensos, transpassados. Eu em tudo penetro no imenso eu, extintas para sempre as vacilantes, tremeluzentes sombras da memória perecível. Imaculado é meu céu mental, abaixo, acima e excelsamente. Eternidade e eu, um facho de união. Pequenina bolha de riso, eu me converti no próprio oceano da alegria. A experiência do Samadhi, então, leva o yogi a uma contemplação do cosmos. Nós estamos falando aqui de perspectivas cósmicas. O cara tem visões de nébulas, de nebulosas. O cara tem a visão de sistemas solares. Ele vê o centro da galáxia, que os gnósticos chamam de pleroma. Ele tem a percepção intracelular, ou seja, sem o uso de enteógenos, o indivíduo é capaz de ter essa percepção. É claro que para ser um cara igual o Yogananda Paramahansa, você tem que ser uma pessoa muito bem-aventurada, ou seja, não é para qualquer um. Então, os xamãs, eles usavam esse caminho mais fácil e direto da planta teacher, né, da planta professora, porque eles precisavam daquilo para ontem. O cara tá doente, precisa achar um jeito aqui. Eu fico imaginando, uma vez eu pensei comigo mesmo, como é que os caras descobriram que você pega aquela bolinha vermelha que nasce no galho daquela planta, daquele arbusto, e você pega aquilo, você deixa secar, aí você torra, aí você moe, aí você passa na água e sai café. Como é que os caras descobriram que o café é assim que faz? Seria um absurdo dizer que isso foi uma experiência xamânica. Pô, vai lá, moe o café, que vocês vão fazer uma bebida da hora. Ou então, arranca aquele pedaço de arbusto no chão lá e pega aquela raiz, tira a casca, põe na água fervendo e depois come. É a mandioca. Quer dizer, como é que o ser humano... são milhares e milhares de anos, o ser humano vai comendo tudo que vê na frente até que ele tem... que ele descobre que isso aqui é bom para isso é bom para aquilo, ele descobre a cura, as coisas vão acontecendo por coincidência ao longo da experiência humana. É possível, mas é muito possível que o cara tenha comido alguma coisa, algum cogumelo bonitinho, e tenha tido uma experiência visionária alucinante, e esse cara passa, então, a ser o interlocutor entre a natureza, os espíritos da floresta e o seu povo, a sua tribo, a sua comunidade. É assim que acontecia, foi assim que aconteceu no mundo inteiro. O xamanismo não é um fenômeno europeu, não é um fenômeno persa, não é um fenômeno Yanomami. O xamanismo é um fenômeno global, antropológico, onde tem ser humano, vai ter alguém dando esse tipo de surtada, saindo desse estado normal de consciência, chegando às mesmas conclusões, ou chegando a conclusões adequadas para aquela cultura, adequadas para aquele povo, para a solução daqueles problemas. Todo mundo, no mundo inteiro, chegou à conclusão de que a roda, né? Por quê? Porque isso é uma coisa antropológica. Certas coisas... A culinária é uma coisa global. Todo ser humano, toda cultura humana desenvolve a sua culinária. Isso é uma cultura genuinamente humana. A música é a mesma coisa. Mas
Você não tem as plantas que tem aqui na Amazônia, lá na Ásia, por exemplo. Então, na Ásia, as curas para as doenças são diferentes das curas para as doenças que os xamãs são orientados aqui na floresta amazônica. Então, a experiência enteógena é parte da existência humana, ela não é uma coisa necessária para a iluminação, mas ela acaba levando. Se eu já tive esse tipo de experiência, eu vou ser honesto com vocês, eu tive 2 experiências com a ayahuasca e, sinceramente, eu não me interessei em ter a terceira, porque para mim, sei lá, não foi nada assim, nem perto do nosso poema do Paramahansa Yogananda. É isso, pessoal. A Terra é viva? É, para mim, é para os animistas sofiânicos, é para Lynn Margulis e James Lovelock, e é viva para todos aqueles que têm a percepção de que quando você põe uma semente no chão e ela germina, aquilo é vida. Então a vida não vem da não vida, né? A vida não pode vir da não vida. Isso é um corolário, né, que a gente tem que ter dentro da gente. A vida pode vir do inorgânico? Pode. Tem aí as experiências que mostram a abiogênese, né? No caso dos ácari, né, daqueles bichinhos ácaros, eles surgem, por exemplo, de descargas elétricas. Isso é uma coisa registrada na ciência aí. Então, a abiogênese existe, mas vida mesmo, como eu, você, o gato, o cachorro, a árvore, a atmosfera e o planeta inteiro, com certeza, meus queridos, não veio de nenhuma fonte inorgânica, ok? O planeta é vivo, a experiência enteogênica é necessária, não, mas tá aí, cada um que tem as suas próprias experiências. Outro livro que eu recomendo é o Animate Earth, do Stephen Harding. Esse livro aqui, ele fala dessa coisa do planeta vivo também, com dados científicos, e esse livro tem em português, eu tenho ele aqui, A Terra Viva. Então, tá aí, queridos e queridas. Muito obrigado pela pergunta, o rapaz aí que teve o interesse em saber mais sobre isso. E vamos ver aí, próximo vídeo eu vou continuar falando do Apocalipse de Tiago, do primeiro Apocalipse de Tiago. Dá uma olhadinha lá, o playlist Segredos e Poder na Eclésia de Jerusalém. São vídeos bem legais, eles falam aí das aparições pós-ressurreição de Jesus, mas com o enfoque sofiânico. Muito obrigado, até mais ver, um grande abraço.